Sabe aquela sensação, às vezes bem sutil, de que para pertencer a um grupo, para ser aceita, a gente precisa meio que assinar um contrato invisível. Sei exatamente qual é. Concordar com tudo, rir das mesmas piadas, odiar as mesmas coisas. De onde vem essa necessidade tão forte de se abrigar num coletivo e o que a gente acaba deixando de fora? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse universo do pensamento coletivo e das bolhas sociais. A nossa conversa é baseada em dois textos, A Fúria Interior e Pensamento Coletivo, que tem uma visão, assim, bem crítica sobre como a gente pode estar trocando nossa individualidade por uma promessa de segurança. Uhum. A missão aqui é tentar entender por que a gente constrói essas barreiras, o que ganhamos com elas e, principalmente, o que talvez estejamos perdendo sem nem perceber. E olha, é uma discussão fundamental. Porque, no fundo, não se trata de julgar a busca humana por proteção. Isso é ancestral, né? Faz parte de quem somos. Claro. O ponto central que o material levanta é sobre o método que a gente usa hoje em dia, a anulação do pensamento próprio em troca de um crachá de pertencimento. Gostei disso, o crachá de pertencimento. O que é fascinante de explorar aqui é justamente essa negociação. A gente abre mão de sonhos, de complexidades, da nossa autenticidade, em nome de uma segurança que os próprios textos questionam, chamando-a de relativa e, no fim, ilusória. É uma troca que parece boa na superfície, mas talvez o preço esteja nas letras miúdas desse contrato que eu mencionei, né? Exatamente, nas letras miúdas. E falando nisso, isso me leva à premissa inicial dos textos. Eles argumentam algo que parece até meio contraintuitivo, O que seria? que hoje a gente está mais seguro do que nunca de perigos da natureza, tipo predadores ou tempestades, mas criamos uma sociedade que é perigosa de outras formas. O maior risco, a análise sugere, vem de nós mesmos. Das outras pessoas. Nós. E para lidar com isso, com essa nova arena de perigos, a gente entra no que os textos chamam de armadilha cultural. A gente constrói essas muralhas ideológicas, as famosas bolhas, para se proteger uns dos outros. Exato. E essa armadilha é muito engenhosa, porque ela se aproveita de uma necessidade real, a de segurança, e a transforma em algo artificial. A análise aponta para uma necessidade artificial de segurança coletiva. Uma necessidade artificial. É como se a sociedade dissesse: você está com medo, eu tenho a solução. Entre neste grupo, adote estas ideias. Aqui dentro você vai estar a salvo. Só que essa proteção não é de graça. Qual é a moeda de troca? A nossa singularidade. A gente deixa de ser um universo de pensamentos e contradições para se tornar, tipo, representante de uma única bandeira. E essa troca é perigosa. A gente entrega algo tão pessoal como os nossos sonhos por uma proteção que os próprios textos chamam de ilusória. Isso me faz querer entender melhor. O que são, de fato, essas bolhas? Como é que elas funcionam na prática? Olha, as fontes descrevem essas bolhas como ecossistemas onde a conformidade não é só incentivada, ela é a regra do jogo. A regra do jogo? Para ilustrar como essa pressão funciona, a análise traz exemplos bem diretos. E vale a pena dizer que a crítica aqui não é aos movimentos em si, mas à exigência de uma adesão cega, sabe? Entendi. Que tipo de exemplo eles dão? Por exemplo, a ideia de que se uma pessoa é negra, espera-se que ela siga sem questionar os movimentos antirracismo. Se é uma mulher, que se alinhe a uma vertente específica do feminismo, e por aí vai. Qualquer desvio, qualquer nuance no pensamento já é visto como traição. É quase como se não houvesse espaço pro eu concordo com isso, mas discordo daquilo. Exato. Ou você compra o pacote completo ou você está fora. Os textos usam um termo muito forte para isso: esvaziamento de sentido. A pessoa deixa de ser um indivíduo complexo com uma história única e vira um produto. A análise diz um produto A, B ou C, classificado e rotulado. É bem isso. Isso parece extremo. A crítica é que a identidade de grupo apaga completamente o indivíduo ou só o simplifica demais? Eu acho que a análise aponta para uma simplificação tão radical que beira o apagamento. Não é que a pessoa deixe de ter os pensamentos dela, mas eles são desincentivados,
se atrofiam por falta de uso. Uhum. Se o grupo já oferece todas as respostas prontas, por que se dá o trabalho de pensar? E é aí que entra outra ideia poderosa dos textos. Essas bolhas se transformam em nichos de mercado. Nichos de mercado. Então é quase como se a nossa identidade virasse um plano de assinatura. Você assina um pacote de ideias, de causas, de inimigos e, em troca, recebe produtos e slogans que combinam com aquele pacote. É uma analogia perfeita. Dentro desses nichos, as pessoas são vistas como consumidoras. Consumidoras de soluções perfeitas para suas necessidades especiais, como dizem os textos. Nossa! A identidade de grupo é vendida, especialmente para os mais jovens, como um ideário de vida, um manual de instruções completo. O paradoxo, segundo a análise, é que essa promessa de comunidade acaba gerando o efeito contrário. Como assim? Em vez de unir, o que acontece é que os grupos ficam ainda mais isolados, brigando entre si. Cada bolha vira uma trincheira, e quem está na outra trincheira não é alguém com uma opinião diferente, é o inimigo. E no meio dessa guerra de trincheiras, o que acontece com a vida de quem está lá dentro? É aqui que os textos usam uma palavra que me marcou. Eles dizem que essa vida em grupo, esse pensamento coletivo, torna nossas vidas insípidas. Essa palavra é muito boa, né? É muito forte. Não é ruim ou triste, mas sem sabor. É como se a vida perdesse a textura, a surpresa. É essa sensação que os autores querem passar. Exatamente essa. Insípida é a palavra perfeita porque descreve uma existência que perdeu a riqueza, as nuances. A análise chama isso de efeito cultural castrador. Efeito cultural castrador. A gente tem essa capacidade incrível de pensar sobre tudo, de se conectar com ideias de qualquer lugar do mundo, que os textos chamam de universalidade cognitiva. Mas, em vez de usar isso, a gente se limita a um cardápio de ideias muito restrito, que só faz sentido dentro do nosso grupinho. É como trocar um banquete por uma ração única dia após dia. Isso. A vida fica funcional, segura, mas sem sabor. E qual a consequência prática disso, de entregar o nosso cardápio para o grupo escolher por nós? A consequência é profunda. Ao deixar de pensar por conta própria, a gente dá, e aqui a análise é bem direta, carta branca ao que o mundo diz que precisamos ser, como devemos agir e o que precisamos sonhar. Uau! Os textos são taxativos ao afirmar que não há nada mais perigoso do que isto. E o perigo está no fato de que essas bolhas viram um grande mercado que vende, e aqui a descrição é cortante, produtos travestidos de emancipação, igualdade social e supervalorização de egos. Nossa, que pesado. O problema é que esses produtos, segundo a análise, ficam na mesma prateleira dos ressentimentos, ódios e vitimizações. Ou seja, a segurança coletiva é uma ilusão porque ela não busca resolver os problemas. Ela busca mercantilizar o sofrimento. É isso. Exatamente isso. Mercantilizar o sofrimento. A identidade de vítima ou de oprimido vira um produto valioso dentro da bolha, algo que gera engajamento, reforça os laços do grupo contra o inimigo. Em vez de buscar a superação, o foco vira a manutenção daquele estado de ressentimento, porque é ele que alimenta a coesão do grupo. Isso. A segurança, nesse contexto, não vem da paz, mas da guerra constante contra o outro. É uma segurança muito frágil e que exige um preço emocional altíssimo. Se a vida se torna insípida e a segurança é tão frágil, isso me leva a uma pergunta óbvia. Por que é tão difícil simplesmente ir embora? Por que as pessoas não saem correndo dessas bolhas? Porque sair tem um custo social enorme. As fontes falam da estigmatização do verdadeiro mérito da autenticidade. Estigmatização. Dentro da bolha, pensar diferente não é visto como coragem, é visto como ingenuidade, burrice ou, na pior das hipóteses, traição. O grupo se protege desencorajando ativamente qualquer um que fuja do roteiro. Entendi. Os textos até lançam a provocação. Experimentemos pensar diferente de nossas bolhas e veremos o significado da afirmação anterior. A reação do grupo à sua divergência vai ser a prova viva disso.
Você vira o pária, o traidor, a pessoa que se vendeu. É a pressão do pertencimento. O medo de ficar sozinha é talvez maior do que o desconforto de uma vida sem sabor. Exatamente. Isso levanta um ponto crucial que a análise explora. O ato de sair da linha, de questionar, não é estupidez ou instinto suicida como a bolha quer que pareça. E o que é, então? Na verdade, é apresentado como um ato de superação do medo. E a conclusão das fontes sobre isso é de uma força tremenda. Vale a pena a gente pensar nela. Qual é? Ser anormal é um ato corajoso que nos permite sermos quem somos sem pedir autorização para isso. É a afirmação da complexidade humana contra a simplicidade dos rótulos. É quase um grito de independência existencial. Ser anormal é um ato corajoso. Gosto disso. Então, no fim das contas, a grande crítica dos textos é que a segurança prometida pelas bolhas é uma mentira, uma falácia. E o motivo é que existem questões gigantescas da vida que nenhuma bolha, nenhum grupo consegue resolver. É isso. Exatamente isso. As fontes falam de verdades inescapáveis. Acho que vale a gente passar por elas, porque elas são o alicerce desse argumento todo, né? Sim. É uma lista que, basicamente, joga um balde de água fria na nossa fantasia de controle. A gente pode organizar essas verdades em alguns temas, para ficar mais claro. Vamos lá. O primeiro grande tema é o da incerteza. Um dos pontos diz: ninguém sabe e pode dizer com exatidão o que o destino guarda para cada um de nós. É o reconhecimento de que, não importa o quão forte seja a ideologia, o futuro é um livro em branco. E isso é algo que nos deixa profundamente desconfortáveis. A gente quer respostas, quer certezas. A bolha vende essa certeza, mesmo que seja falsa. Exato. O segundo tema é do risco inerente. Os textos são bem diretos. A existência em si é um risco de vida, e nosso mundo não é e nunca será um parque de diversões. Nossa, isso é forte. É. A ideia aqui é que não existe vida sem risco. Tentar eliminar todo o risco é como tentar viver sem respirar. A bolha promete um playground seguro, mas o mundo real é uma selva. É de que a gente pode consertar tudo. Sim, o terceiro tema é sobre os limites do controle humano. E aqui tem um ponto que para mim é genial. As soluções humanas sempre geram novos problemas. Isso dá um nó na cabeça. Dá, né? A gente se esforça tanto para consertar as coisas e a própria solução que a gente cria hoje vai ser a causa da próxima crise amanhã. Não existe solução final, só um gerenciamento contínuo de problemas. É um ciclo sem fim. E tem outros pontos nessa linha, certo? Tem, por exemplo, a ciência e a tecnologia moderna nunca conseguirão automatizar nosso destino. Ou seja, por mais que a tecnologia avance, as grandes decisões continuam sendo nossas. E talvez o mais humilde de todos, nosso controle sobre a vida e a natureza sempre será parcial. E o último tema, o da impermanência, que é brutalmente honesto. Tudo na vida passa, inclusive nossas crenças. A certeza absoluta que a nossa bolha defende hoje pode parecer ridícula para nós mesmos daqui a 10 anos. Se nenhuma bolha pode nos proteger dessas realidades todas, a promessa de segurança que ela oferece simplesmente desmorona. Exato. Uau! Olhando para essa lista, fica muito clara a tensão central que os textos apresentam. De um lado, essa busca humana, totalmente legítima por segurança, por um lugar no mundo, e essa busca nos empurra para as bolhas. Do outro lado, o que a análise mostra é que o preço é altíssimo. A nossa autenticidade, a capacidade de pensar por conta própria e a profundidade da nossa própria vida, que corre o risco de se tornar insípida. E é crucial reforçar a mensagem final que fica nas entrelinhas, né? A crítica não é o desejo de se sentir seguro. Isso é humano. A crítica é um método, a anulação do indivíduo em nome do coletivo. A jornada que os textos parecem sugerir não é a de encontrar a bolha certa, a mais correta. A verdadeira jornada é a de desenvolver a coragem para encarar essas verdades inescapáveis, de peito aberto, com as nossas próprias ferramentas, sabe? Com os nossos próprios pensamentos, mesmo que as respostas sejam parciais e imperfeitas. É um convite para a gente assumir as rédeas da nossa própria existência. Exatamente. É um convite desafiador. E depois de toda essa conversa, os textos nos deixam com uma reflexão, quase uma provocação para cada um de nós.
Se a segurança que os grupos oferecem é, em grande parte, uma ilusão, e se a vida é um risco que não dá para evitar, qual seria o primeiro passo, por menor que seja, para exercitar a própria autenticidade? Mesmo que isso signifique parecer um pouco anormal para o grupo ao qual a gente pertence. Ficaria a pergunta.